pessoal, vamos lá, continuando a aula anterior. Agora nós vamos conversar sobre a ação de divisão de terras particulares, tá? Lembrar que nós não estamos estudando a divisão e demarcação de terras públicas, tá? Então vamos começar aí pelo conceito da ação de divisão de terras, tá? É aquela que obriga o confinante a extremar os respectivos prédios, fixando os novos limites entre eles ou aviventando-se os já apagados, tá? Esse é o conceito da ação aí de divisão de terras, tá? Tem uma natureza também dúplice, tá? Então quer dizer o quê? Que independente aí de pedido do réu, o resultado do processo ele será favorável se suas alegações aí defensivas forem acolhidas pelo juiz. O mesmo vale para a parte autora, tá? Então, assim, não quer dizer que por ser autor ou por ser réu, que o que eles falaram vai ser acolhido pelo juiz, tá? Então, é natureza dupla nesse sentido. A parte autora pode ingressar com a ação e lá no meio do processo pode entender que ela não tem esse direito, que não ficou provado as alegações dela, né? E sim dá direito ao réu. Então, isso aí é plenamente possível na natureza dúplice da ação de divisão de terras também, tá? A previsão legal da divisão de terras está no artigo 588 e vai até o artigo 597, tá? Do Código de Processo Civil. Basta vocês darem uma olhada lá então. Entre as características do processo é que não se confunde com a ação reivindicatória, tá? Que é aquela que discute geralmente a propriedade. A certeza da extensão discutida aqui só é obtida por meio de sentença do juiz, tá? Então eu só vou saber a divisão das terras a hora que o juiz sentenciar o processo, tá? Para ter a certeza disso. Aqui também, igual na demarcação de terras, eu preciso ser proprietário, tá? Se discute aqui propriedade e não posse de área de terras, tá? Então, a posse, como nós falamos já em aulas anteriores, é discutida por meio das ações possessórias de reintegração, manutenção ou interdito proibitório, tá? Não vai ser por meio de demarcação e divisão de terras que o possuidor vai poder discutir aí se houve ou não houve invasão aí da sua área, tá? Então, cuidado com esse ponto aqui também. A legitimidade ativa também vai continuar sendo de qualquer condômino, tá? E não é necessário a formação aqui do litisconsórcio necessário, tá? Então, se eu tenho 10 proprietários e só um deles entrou com a divisão de terras, é plenamente possível que esse proprietário tenha o desfecho do seu processo. Isso aí pode atingir os demais proprietários, né? Mas obviamente que os demais proprietários vão ter que ser, no mínimo, intimados como interessados no processo, né? Para que, se eles quiserem, eles intervenham aí como interessados, como terceiros interessados, né? Agora, não é obrigatório que eles venham para o processo, tá? Então basta um proprietário num imóvel que tem 10 proprietários, por exemplo, tá? Que o processo vai seguir normalmente, tá? Sem qualquer empecilho em relação a isso. Também aqui na divisão de terras é cabível a acumulação de pedidos, tá? Então deve ser julgado primeiro, lembrar também, como falamos ontem, primeiro a demarcação, depois o juiz vai passar aqui a analisar se a parte tem ou não tem direito à divisão. Então, um dos requisitos essenciais, caso não tenha ocorrido a demarcação certa, é primeiro se ajuizar a demarcação. Se não tem discussão demarcatória no processo, basta daí ajuizar diretamente a ação de divisão, daí que não vai passar por nenhum problema em relação ao processo. Pessoal, avançando também, como é que funciona o procedimento aí da ação de divisão de terras. Começa então com a propositura da petição inicial, como em qualquer outro processo, né?
E nessa petição inicial, os requisitos vão ser três. Primeiro, vai se indicar a origem da comunhão e a denominação, situação, limite e características do imóvel. Tá? Esse é o primeiro requisito. O segundo requisito, que é o de praxe, nome, estado civil, profissão, residência de todos os condôminos, né? Se tiver em condomínio a propriedade, especificando aí os estabelecidos nos imóveis, com benfeitorias e demais mecanismos aí que estejam inclusos no imóvel, tá? Tudo isso aí então vai ter que estar previsto já na petição inicial. Benfeitorias, lembrar que são todas aquelas construções ou coisas que deem valor ao imóvel, né? Exemplo, uma piscina, uma edícula, tudo que gere um valor econômico de valorização tem que estar descrito aí também na petição inicial. Feito isso, pessoal, a gente vai partir aí para a citação do réu, tá? Ou dos réus. Em regra, a mesma coisa da ação demarcatória, vai ser feita por correio e, excepcionalmente, vai ser feito por edital. Não vou falar as hipóteses do edital, que todo mundo já sabe que tem que, antes de fazer a citação por edital, ocorrer o esgotamento de tentativas de localização do réu. Provado esse esgotamento de tentativas de localização do réu, daí sim é possível o juiz autorizar a citação por edital. Caso não ocorra o esgotamento dos endereços de localização do réu e o juiz autorize a citação por edital do réu, pode ocorrer a nulidade, tá? Em relação aos atos dali para frente praticados. Então é uma coisa muito importante que a parte sempre fique de olho se houve ou não houve o esgotamento das tentativas antes do juiz autorizar a citação. Caso não houve, é preferível pedir para o juiz novas buscas de endereço e aguardar um pouco mais do que insistir no processo, dar andamento nele e depois todo ele ser anulado, tá? Então não vale a pena. Vamos lá então também. O réu vai ter um prazo, igualmente como em qualquer processo, de 15 dias, tá? Para apresentar a sua defesa. Se tiver mais de um réu, vamos supor que tem uns 50 réus no processo, tá? Segundo o artigo 577 do CPC, o prazo vai ser comum, tá? Então quer dizer o quê? Não é 15 dias para um e depois abre 15 dias para o outro e 15 dias para o outro e assim por diante. Todos vão ter o mesmo prazo de 15 dias, tá? Da data que foram intimados, citados aí do processo, né? Então o prazo é comum por esse motivo. E daí o juiz vai proferir aí a sua primeira decisão do processo, tá? Se houver procedência do pedido do autor, então começa a fase executiva após o trânsito em julgado da sentença, tá? Depois que ninguém mais entrou com recurso, todos concordaram com a sentença do magistrado, vai se iniciar então a fase executiva em casos de procedência do processo. Então, assim que então transitado em julgado o processo, não couber mais recursos, vai se iniciar a segunda fase do processo, que é a fase executiva. Então, o que é essa fase executiva? É um momento aí em que será efetivado o direito reconhecido pela parte em sentença, né? Se o juiz deu ganho de causa para o autor, reconheceu esse ganho de causa, é na fase executiva que vamos então efetivar, implementar, dar vida à sentença do magistrado, né? Então aqui que vai ser dado andamento ao que ele mandou acontecer na sentença. Então, antes da sentença também, caso o juiz tenha algum tipo de dúvida na ação de divisão de terras, ele vai nomear aí um perito, tá? Para promover aí a mediação do imóvel, a medição, perdão, do imóvel e as operações de divisão
do imóvel também, tá? Então, esse perito vai ter que indicar aí as vias de comunicação existentes, quais são as construções que tem no imóvel, se o imóvel tem as benfeitorias e quais são elas, com a indicação dos valores e dos respectivos proprietários e ocupantes, tá? Então essas são as obrigações aí do perito de acordo com o artigo 590 aí do CPC, tá? Produzido esse laudo também, todos os condôminos aí são intimados aí para apresentar os seus títulos de propriedade, tá? E formular aí os seus pedidos no prazo aí de 10 dias. Depois o juiz manda ouvir as partes, tá? Para se manifestar aí no prazo comum de 15 dias, tá? Prazo comum é todos vão ter o prazo aberto ao mesmo tempo, para ninguém ter nenhum tipo de benefício para se manifestar depois do outro. Depois, se não houver ninguém impugnando ou discutindo o que o perito mandou dividir, então que a gente chama de divisão geodésica do imóvel, se não houver nenhum tipo de impugnação, o juiz profere aí uma decisão então sobre os pedidos e os títulos a ele exibidos no prazo de 10 dias. Depois disso, então, nós vamos ter uma segunda decisão judicial, então, e essa segunda decisão judicial vai acontecer de que forma? Primeiro, então, os peritos devem propor a forma de divisão, então, os peritos do processo vão falar, a gente propõe que a divisão do imóvel seja assim, 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 que comece em tal marco e termine em tal marco. Eles vão propor como é que vai ocorrer a divisão, devendo consultar, quando possível, a comodalidade ou a comodidade das partes. O perito vai poder expor no processo e pedir às partes para que se manifestem aí sobre a sugestão de divisão que ele está apresentando, né? Depois disso, o juiz ouve as partes, né, sobre o cálculo e o plano de divisão apresentado pelo perito do juízo, e o juiz, regra geral, vai conceder aí um prazo comum de 15 dias para as partes se manifestarem sobre esse laudo pericial. Após isso, por final, o juiz vai deliberar, vai julgar a partilha, tá? A divisão propriamente dita, proferindo aí uma sentença homologatória do laudo do perito, chancelado ou não pelo que as partes querem, né? E o juiz vai então homologar esse laudo, e esse laudo vai ter que ser acompanhado aí de uma folha de pagamento para cada condômino ao final também, né? Obviamente. Mas assim, é proferida então uma sentença homologatória. Esse é o ponto essencial da ação de divisão de terras, tá? E essa sentença vai se basear praticamente no laudo pericial, tá? Que é aquele profissional que vai ser nomeado aí no decorrer do processo para ser aí praticamente o braço direito e esquerdo do juiz nesse tipo de demanda, porque o juiz 99% das vezes se baseia quase integralmente no que o seu perito apresentar para ele no processo, né? A não ser que as partes apresentem uma impugnação, uma discussão aí contra esse laudo do perito e consigam provar para o juiz que o perito está errado na divisão da terra, tá? Mas não é isso que impera. Em regra, o juiz acaba sim concordando com o laudo aí pericial do perito nomeado no feito. Essa é a parte essencial aí da ação de divisão de terras, ok? Por favor, leiam o material escrito que eu disponibilizei no Sagres sobre a ação de demarcação e divisão de terras. Desejo aí um bom resto de semana para vocês. Abraços.